Com esse vídeo, a nossa intenção é mostrar que a balança de torque pode ser explorada e pode ser representada por um sistema de equações lineares. Um sistema de equações lineares pressupõe mais de uma incógnita. No nosso caso, nós vamos usar duas incógnitas, dois desconhecidos, e aí nós vamos ver como é que nós resolvemos esse sistema, primeiro representado na balancinha de torque e depois representado pelas equações. Então vamos lá. A primeira situação que nós estamos propondo é essa aqui. Nós temos dois pesos desconhecidos. Um deles a gente chamou de x, o outro a gente chamou de y. O peso x, como nós podemos ver, está na posição 4. E deste lado da nossa balança, da haste da balança, nós temos ainda o peso 6 na posição 1. E do outro lado nós temos o peso desconhecido também, um outro peso que não é o mesmo, né? Não é o mesmo x, então a gente chamou de y, na posição 1. E um peso 3 na posição 4. E a balança está equilibrada. Então o nosso desafio é encontrar quais são os pesos x e y. Bom, para a gente resolver a partir da álgebra, né? Porque quando a gente apresenta uma situação desse tipo, ela pode ter várias soluções. Então, para a gente dizer que só tem uma solução, quer dizer, só tem um número que vai corresponder ao x e outro que vai corresponder ao y, a gente precisa de mais uma situação com os mesmos pesos. E a outra situação que a gente propôs é esta aqui, ó. Então, agora, né, se nós colocamos um peso 5 na posição 4, x na posição 3 e 1, de um lado da haste. Do outro lado, um peso 7 na posição 2. E o peso y na posição 4, a balança também fica equilibrada. Então, nós temos duas situações diferentes, os mesmos, né, o que é x aqui, nessa primeira situação, é também x na segunda situação, e o que é y na primeira situação, também é y na segunda situação. Bom, neste ponto do vídeo, se você quiser dar uma pausa e tentar resolver do seu jeito, tente, vale a pena. E depois nós vamos mostrar o jeito que nós vamos resolver, ok? Bom, prosseguindo. Agora nós montamos, né, numa situação de representar a nossa balança, nós montamos um quadro, que é um quadro que nós já estamos acostumados com ele. Do lado esquerdo nós temos as posições 1, 2, 3 e 4 da haste, né, do lado esquerdo da haste, e do lado direito 1, 2, 3 e 4. Aquela primeira situação que nós representamos lá, então, vamos ver. Nós temos o x na posição 4 e um peso 6 na posição 1. De um lado da haste, do outro lado, o y na posição 1 e o peso 3 na posição 4. Vamos conferir? Está aqui, ó. Então, essa situação aqui está representada aqui. A segunda situação, que é essa aqui, né? Nós vamos colocá-la aqui, ó. 5 na posição 4, x na posição 3 e x na posição 1. 7 na posição 2 e y na posição 4. Então, é essa situação aqui, ó. Bom, agora nós vamos evoluir desta representação aqui para a representação por equações. Então, de um lado nós temos 4 vezes x mais 6, do outro lado nós temos y mais 3 vezes 4. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui? Olha, esse x na posição 4 é multiplicado, né? A gente já sabe disso, que a multiplicação de peso vezes posição de um lado tem que ser igual a multiplicação de peso vezes posição do outro, né? Então, de um lado nós temos x na posição 4, então é x vezes 4. 6 na posição 1, 6 vezes 1. Então é 4x mais 6. Do outro lado, y na posição 1, y. 3 na posição 4, 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, que é a mesma coisa, não é? Então nós temos aí, ó, essa representação. A segunda situação, que é essa aqui, vai ser, olha, 5 vezes 4, 3 vezes x, 1 vezes x, 7 vezes 2
y vezes 4, ou 4y, ok? Então vamos lá, segunda situação. 5 vezes 4, mais 3 vezes x, mais x, de um lado. 2 vezes 7, mais 4 vezes y, do outro. Então vamos lá, ó. 5 vezes 4, mais 3 vezes x, mais x. 2 vezes 7, mais 4 vezes y, do outro lado. Então, agora, nós estamos com duas situações, duas equações. E as duas equações a gente passa para um sistema de equações, onde a gente tem a primeira situação representada e a segunda situação representada. Então, agora, para a gente achar x e y, é fazer o trabalho da álgebra, né? Há maneiras diferentes de resolver as equações. E nós vamos fazer uma maneira em que nós vamos tentar descobrir o valor de x em função do y na primeira equação. E depois aplicar esse valor na segunda equação, que é um processo que todo mundo aprende na escola. Vamos lá? Então, agora nós estamos mexendo só na primeira equação. Olha, onde tinha 3 vezes 4, a gente substituiu pelo número 12. Tá? Então, nós temos um mais 6 de um lado e um mais 12 do outro. Eu vou tirar 6 de um lado e vou tirar 6 do outro lado, para desaparecer esse 6 aqui, ok? Eu vou ficar só com 4x de um lado. Então, vamos lá. Olha, então, de um lado eu fiquei com 4x, do outro lado eu fiquei com 12 menos 6. E 12 menos 6 é 6. Bom, avançando, então, eu fico com 4x é igual a y mais 6. Correto? E agora, né, se eu estou multiplicando por 4 o x, e eu quero só o valor de x, eu vou dividir o outro lado da equação por 4. Vou dividir os dois lados por 4. Aqui 4 com 4 vai ficar 1, e aqui vai ficar y mais 6 dividido por 4. Nós representamos assim. Ok? Repara que até agora nós não mexemos na segunda equação. Mas agora que nós sabemos quanto vale o x em função do y, nós agora vamos mexer na segunda equação e depois nós vamos trocar o valor de x aonde couber. Vamos seguir? Então, agora eu coloquei toda a segunda equação aqui, ó, do tamanho que ela está lá. E 5 vezes 4 vai ser 20. 3x mais x vai ser 4x. Então, nós ficamos com 20 mais 4x. 2 vezes 7, 14. 14 mais 4y. Então, a gente simplificou aqui a segunda equação. Vamos seguindo com ela. Então, eu estava até agora com isso aqui. Eu vou tirar 20 de um lado e tirar 20 do outro para desaparecer esse 20 aqui, para ficar só com 4x. Ó. Então, ficou menos 20 do lado de lá. E o 4y menos 20 mais o 14 aqui. Então, agora eu posso fazer 14 menos 20, não é? Que vai ser menos 6. Então, se eu fiz o 14 menos 20, eu fiquei com a 4y menos 6. Bom, novamente, nós temos o x multiplicando por 4, o y aqui também multiplicando por 4, menos 6. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o valor de x aqui, ó, aquele valor lá atrás que a gente achou, que é o y mais 6 dividido por 4, e manter o 4y menos 6 do lado de lá. Por que a gente fez isso? Porque agora que a gente sabe o valor do x, que é y mais 6 dividido por 4, repara que está multiplicando por 4 e dividindo por 4. Então, se eu tenho esse y mais 6, que está multiplicando por 4, depois eu vou dividir por 4, multiplicar por 4, dividir por 4, eu vou ficar com 1. Então, já posso simplificar mais ainda a minha equação, não é? Fiquei só com y mais 6 de um lado. Eu tirei o 4 aqui e o 4 aqui. E o 4y menos 6 do outro lado. Bom, agora está ficando mais simples, não é? Eu preciso colocar o que tem y de um lado e o que tem y, o que não tem y do outro lado. Então, o que nós vamos fazer? Nós colocamos mais 6 de um lado e mais 6 do outro, não é? Quando eu coloco mais 6 aqui, fica 6 mais 6. Vai ficar 12. E se eu coloco 6 aqui mais e menos 6, 6 menos 6 dá 0. Então, esse menos 6 vai desaparecer, certo? Do mesmo jeito, eu ponho menos y de um lado e menos y do outro. Ó. Y menos y desaparece o y de um lado, fica 4y menos y do outro. Então, agora eu tenho 6 mais 6 é 4y menos y. E aí, 12, 6 mais 6,
é 3y, o que nos dá, então, o valor de y, né? O y é igual a 4. Ó, que ótimo! Agora, para achar o valor dos x, fica fácil, né? A gente traz de volta o que a gente sabe, que o x é o y mais 6 dividido por 4. 4 mais 6 dividido por 4. 4 mais 6, 10 dividido por 4, 2,5. Então, estamos aqui os nossos valores. Ó. O y vale 4 e o x vale 2,5. Se a gente for para a nossa balança, especialmente a nossa balança digital, né, essa é a primeira situação. Ó. Aqui o valor 2,5 e aqui o valor 4. Então, nessa situação aqui, a balança fica equilibrada, aquele primeiro desafio que a gente colocou, aonde esse valor 2,5, né, que era o x, que a gente só vai achar no final, não é? Então, esse valor era 2,5. E aqui o valor y era 4, os valores que a gente não conhecia, os pesos que a gente não conhecia. Então, ó, de um lado aqui, 2,5 vezes 4 vai dar 10. Mais 6 vezes 1, 10 mais 6, 16. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 4, 12. 12 mais 4, 16. E a nossa balancinha está equilibrada. Na segunda situação também, ó. Aqui o que era 3x e aqui o x, né, que a gente não conhecia. Então, o valor 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2,5 vai dar 7,5. Mais 1 vezes 2,5 dá 10. 10 mais 20, 30. E aqui nós temos 7 vezes 2, 14. 4 vezes 4, 16. 16 mais 14, 30 também. Então, eu espero que com essa apresentação tenha ficado claro como é que a gente pode buscar uma relação entre a balança, o funcionamento da balança, não é? E as equações lineares. Só para recordar rapidamente, vamos lá voltar na nossa situação inicial, né? A gente começou assim, ó. A gente tinha dois pesos desconhecidos, o peso x e o peso y, colocados nessas situações. Depois, os mesmos pesos colocados em situações diferentes, duas situações, né, de equilíbrio. E o desafio era, então, encontrar quais eram esses pesos. A gente resolveu de um jeito aqui, existem várias outras maneiras de resolver. A gente percorreu todas essas equações, né, para a gente chegar no final com esses valores. Mostramos que esses valores realmente funcionam. E é isso. Muito obrigado por terem assistido.